Boa tarde, Luizinho. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. E analisando a tabela de classificação e o atual cenário que hoje vive Vila Nova, de uma vitória pós-clássico, que para muitos é capaz de mudar a chave da equipe em meio à temporada, qual que é a análise que você faz da atual Série B nesse momento, 15ª rodada? Pois o Vila está a 4 pontos do G4, 5 da zona de rebaixamento. Como é que você projeta aí essa sequência de agora em diante com Vila Nova? Bom, é claro que a cada rodada tudo pode mudar. Assim, os últimos jogos, muitos do G4 perderam pontos e muitos do Z4 venceram jogos, né? Então a tabela ela meio que se achatou. 3 pontos na Série B, ela soma muita coisa, né? Você anda bastante, se desgarra de baixo, né? Se aproxima de cima. Mas vejo a mesma competitividade de sempre. E a competição a Série B ela é tão longa, né, que em determinados trechos acontece do G4 ganhar muito, do Z4 perder muito e vice-versa, né? É quando o G4 começa a titubear, a travar, a empatar, que quem está no meio da tabela se aproxima. São várias competições dentro de uma só. Né? Cada um fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Os que vão ficar mais tempo em cima são os que forem mais regulares. Essa vitória no Clássico ela traz um ânimo novo, né, traz uma recordação de grandes vitórias nessa mesma temporada. Né, foi um clássico extremamente importante. O adversário nos trouxe muitas dificuldades. Nós vencemos um adversário muito forte, né, que está onde está hoje, mas pode estar daqui a pouco em uma outra realidade, em uma outra dimensão. E vai estar melhor posicionado por um maior período de tempo quem for mais regular. Agora vamos atrás dessa regularidade. O Vila começa de maneira regular, depois uma irregularidade que durou muito tempo e nos custou se distanciar do G4. Uma vitória agora em sequência nos coloca numa posição de expectativa espetacular para um jogo em casa. Mas, enfim, é um jogo de cada vez. Estou só fazendo um comentário em cima da sua pergunta. Nós temos que pensar no próximo jogo. Em pontuando, a gente começa a vislumbrar uma sequência de mais regularidade. Boa tarde, Luizinho. Igor Santiago das Feras do Esporte Jornal hoje. A gente já pode te chamar de Mister Clássicos, né? Ano passado você teve um bom retrospecto contra o Goiás, esse ano enfrentou o Atlético, acabou vencendo. A gente sabe que a atenção para um clássico ela é muito grande. Os jogadores ficam pilhados, motivados pelo próprio cenário do clássico. Dá para repetir esse mesmo nível de concentração, de competitividade, de briga mesmo dentro de campo, jogando fora de casa? E por não ser um clássico também. Boa tarde. Primeiro, eu fico feliz pela recordação, é um número importante, ganhar clássico é muito bom, isso é óbvio, então comemorar também é importante para a gente oxigenar a questão de confiança, de uma mentalidade vencedora, positiva. E o que mais me deixou otimista com relação a esse último jogo foi que nós tivemos um primeiro tempo de muita dificuldade, né? E ao invés de você se entregar, faltar confiança, achar que a coisa não vai virar, é você se reorganizar e partir para uma retomada dentro do próprio jogo, né? Você não pode desistir de um clássico, de uma final, de nenhum jogo, óbvio, mas tem jogos que marcam, por exemplo, por que do clássico? Porque divide a cidade no meio, né? Tem essa característica aí que ela é bem peculiar do clássico propriamente dito. E aí nós voltamos assim com um senso de organização muito melhor, sobretudo defensivo, quando a gente conseguiu subir mais o nosso bloco, marcar o adversário mais alto, e ali do meio para o final incomodá-los, agredi-los em contra-ataques, né, de maneira vertical, fazendo um grande gol. Então a nossa equipe ela foi resiliente durante a partida. O que nós estávamos sofrendo com relação a recaídas no segundo tempo, nós fizemos ao inverso nesse jogo. Então mostrou força de recuperação, né, de sair de uma situação de dificuldade para uma vitória. E com relação me fugiu alguma resposta. Até eu esqueci, deixa eu Pois lembrar. é, você falou sobre o Mister Clássico e aí depois você deu Sobre, continuidade na sua o pergunta. nível de concentração jogando fora. Ah, tá. Vamos lá. E aí nós estamos nessa eterna busca que vai dar regularidade. Nós nos reapresentamos parabenizando pela vitória no Clássico, pelos 3 pontos, mas já fazendo essa cobrança com relação ao nível de concentração e de atenção. Nós precisamos conquistar uma vitória fora, para aí sim você batendo uma nova vitória em casa, é onde você tem aquela sequência que você anda bastante. E essa semana é uma semana de buscar isso, né? De buscar mais uma vitória fora de casa, né? De buscar pontos fora de casa para a gente voltar numa posição de expectativa melhor. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito com relação a correções. Daqui a pouco nós vamos estar analisando o que a gente precisa evoluir. Nessa questão, a gente não tem como nos acomodarmos, porque a gente ainda não está numa situação que nós gostaríamos de estar, né? Sobretudo com relação à questão de time mesmo de jogo, de colocar em prática assim,
em um percentual maior a nossa forma de jogar. É claro que a vitória ela é o que mais importa nesse momento, para a gente ter mais tranquilidade para estruturar as nossas ideias. Mas é isso, estamos trabalhando, espero que esse jogo a gente já tenha uma resposta melhor do que os dos outros.